Então, pessoal, hoje a gente vai resolver a nossa primeira listinha sobre termoquímica. Nós vamos resolver 3 questões dessa lista e eu vou deixar aqui o link para vocês baixarem e resolverem as outras questões, tá bom? Então, vamos lá. A questão 2, ela fala o seguinte: considere a equação a seguir. É correto afirmar que esta reação é... Primeira coisa, gente, o ΔH é negativo. O que quer dizer um ΔH negativo? Quer dizer que essa reação libera energia. Se ela libera energia, ela é endotérmica ou exotérmica? Ela é exotérmica. Só com essa informação, a gente já pode eliminar as letras C, D e E, que estão falando aí que a reação é endotérmica. Então, agora a gente vai analisar as letras A e B. Olha só, a letra A fala exotérmica, liberando 286 kJ por mol de oxigênio consumido. Então, aqui é feita uma relação entre a estequiometria da reação e o ΔH. Como que a gente analisa isso? A gente vai ler aqui a equação que a gente tem, olha só. Quando 2 mols de hidrogênio reagem com 1 mol de oxigênio, formando 2 mols de água, é liberado 572 kJ. Se fosse o dobro, se a gente tivesse o dobro desses reagentes, formando o dobro da quantidade de produtos, ia ser 4 mols de hidrogênio mais 2 mols de oxigênio, formando 4 mols de água. E qual seria o ΔH? O ΔH seria o dobro de 572, olha. O ΔH ia ser menos 1.144 kJ. E se fosse a metade, por exemplo, 1 mol de hidrogênio reagindo com meio mol de oxigênio, liberando 1 mol de água. Qual seria o ΔH? Seria a metade. A metade de 572 é 286 kJ. Então, olha só, como ele pede aqui qual o calor liberado por mol de oxigênio consumido, é exatamente a equação dada, né? Porque na equação dada é consumido 1 mol de oxigênio. E é liberado quanto? 572 kJ. E não 286. Seria 286 se fosse meio mol de oxigênio, como a gente viu aqui, tá? Então, a letra A está incorreta. Agora, olha a letra B. Exotérmica, liberando 572 kJ para 2 mols de água produzida. É justamente a equação que foi dada. Olha, a equação dada é formado quanto? 2 mols de água líquida, certo? E quando é formado 2 mols de água líquida, é liberado 572 kJ. Exatamente o que a letra B está falando. Exotérmica, liberando 572 kJ para 2 mols de água produzida. Então, a letra B está correta. A questão 5, ela fala o seguinte: o gás propano é um dos integrantes do GLP, gás liquefeito do petróleo, e desta forma é um gás altamente inflamável. Abaixo está representada a equação química não balanceada de combustão completa do gás propano. Na tabela são fornecidos os valores de energia de ligação, todos nas mesmas condições de pressão e temperatura da combustão. Então, qual é a primeira coisa que a gente vai fazer? A gente vai balancear essa equação. Então, como que a gente vai balancear? A gente pode usar aqui a regrinha do macho. Como que é essa regrinha? Primeiro, a gente vai balancear os metais, depois os ametais, sendo que os 3 últimos vão ser carbono, hidrogênio e oxigênio. E observa que nesta reação a gente só tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, a gente vai começar na ordem pelo carbono. Depois, a gente vai balancear o hidrogênio e, por último, a gente vai balancear o oxigênio. Então, olha só. A gente pode ver aqui, ó, que o gás propano, né, ele tem 3 carbonos, certo? Então, a gente tem 3 carbonos nos reagentes e nos produtos. A gente tem o CO2 aqui, né, um único carbono. Então, a gente vai multiplicar esse CO2 por 3. Aí, agora, a gente tem 3 carbonos nos reagentes e 3 carbonos nos produtos. Qual o próximo passo? O próximo passo vai ser balancear os hidrogênios. Então, olha só. Nos reagentes, a gente tem aqui 8 hidrogênios. E nos produtos, a gente tem 2 hidrogênios, formando aí a molécula de água. Então, o que a gente faz? A gente multiplica essa água por 4. Quando a gente multiplica a água por 4, a gente tem agora quantos hidrogênios nos produtos? 2 vezes 4, que é igual a 8. Então, olha só, a gente balanceou o carbono, a gente balanceou o hidrogênio, só falta agora o oxigênio. Nos reagentes, a gente tem quantos oxigênios? 2. E nos produtos? A gente tem aqui, ó, no caso do CO2, 3 vezes 2, que é igual a 6, né?
E na água, a gente tem 4 vezes 1, que é igual a 4. 4 mais 6 igual a 10, né? Então, a gente tem 10 oxigênios nos produtos e 2 nos reagentes. Então, o que a gente faz? A gente coloca um 5 aqui, ó, do lado do oxigênio, ó, e a gente vai ter agora 5 vezes 2 oxigênios nos reagentes. Então, a gente vai ter 10 oxigênios nos reagentes e 10 oxigênios nos produtos. Então, a gente balanceou tudo, olha. O número de carbonos está igual nos reagentes e nos produtos, o número de hidrogênios está igual nos reagentes e nos produtos, e o número de oxigênio está igual nos reagentes e nos produtos. Agora, a gente vai analisar aqui como que a gente vai calcular esse ΔH. A gente sabe que a gente pode usar a lei de Hess, a gente pode usar calor de formação e a gente pode utilizar também o calor, a energia de ligação. E como que a gente faz isso? Para a gente usar energia de ligação, a gente tem que abrir essa molécula toda, ver quais ligações que estão nos reagentes e quais ligações que estão nos produtos. Então, a gente vai ter que desenhar a estrutura de cada um dos reagentes e de cada um dos produtos. Então, vamos ver aqui, ó, C3H8. Como que a gente vai desenhar essa molécula? O carbono, se a gente pegar a nossa tabelinha aqui, ó, ele tá na coluna 4A, né? Então, ele tem 4 elétrons na sua última camada. Para ele ficar com 8 elétrons, ele precisa fazer quantas ligações? Ele precisa fazer 4 ligações, porque assim ele fica, então, com 8 elétrons na última camada. Então, são 4 ligações covalentes. Então, primeira coisa, a gente vai ligar esses 3 carbonos, ó. Um carbono tá ligado ao outro, que tá ligado ao outro. Então, olha só, o primeiro carbono aqui, ele já tem uma ligação que a gente fez. Ele precisa de mais 3, certo? Para, assim, fazer 4 ligações covalentes e ter 8 elétrons. Então, a gente vai colocar 3 hidrogênios ligados nesse carbono, certo? O segundo carbono, ele está fazendo 2 ligações com os outros 2 carbonos. Então, ele precisa fazer mais quantas ligações? Mais 2, né? Então, a gente coloca aqui ele fazendo ligação com 2 hidrogênios. Lembrando que o hidrogênio só faz uma ligação, tá? E o último carbono, ele está fazendo uma ligação com o carbono, então faltam 3 ligações. A gente vai colocar os 3 hidrogênios. Então, vocês podem conferir aqui que a gente tem realmente, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hidrogênios. Então, a gente desenhou essa molécula aí direitinho. Agora, o oxigênio. A gente pega aqui a nossa tabela, o oxigênio está na família 6A. Se ele está na família 6A, ele tem quantos elétrons? Ele tem 6 elétrons. Para ele conseguir, né, atingir os 8 elétrons, a regra do octeto, ele precisa fazer quantas ligações? Mais 2, né? Então, cada oxigênio faz 2 ligações. Então, pronto, ó. Cada um desses oxigênios está fazendo uma ligação dupla com o outro, certo? E agora a gente vai olhar aqui o CO2. O carbono a gente já viu que ele faz 4 ligações e o oxigênio faz 2. Então, olha só, a gente coloca aqui o carbono no centro, ele fazendo 2 ligações com o oxigênio e 2 ligações com o outro. Então, a gente tem o carbono fazendo 4 ligações e cada oxigênio fazendo 2, certinho. Então, todos eles estão agora com 8 elétrons. E a água, a gente sabe, né? O oxigênio aqui central, os 2 hidrogênios, né? Cada hidrogênio faz uma ligação, o oxigênio faz 2, então é OH, OH. Beleza. Outra coisa, a gente vai colocar aqui os coeficientes estequiométricos que a gente achou, olha. 1 para o propano, 5 para o oxigênio, 3 para o CO2 e 4 para a água. E agora a gente vai entrar aí com a energia de ligação. Como que a gente faz isso? A gente vai lembrar o seguinte, a gente vai separar reagentes de produtos, tá? Os reagentes, eles quebram ou formam ligações? Os reagentes quebram ligações, né? E a gente lembra da nossa regrinha, ó, quebrando. Que é isso, quebrando? As reações que são quebradas são endotérmicas. Então, a gente vai usar o valor da energia de ligação com sinal positivo, tá? Então, vamos olhar aqui para o caso do propano. A gente tem 8 ligações CH, né? E a gente tem quantas ligações carbono-carbono? Olha, a gente tem 2 ligações carbono-carbono, certo? E a gente agora vai olhar o valor dessas energias de ligação na tabelinha. E a gente vai aqui substituir esses valores. Então, ó, 8 vezes 413 mais 2 vezes 348. Se a gente fizer essa continha, a gente vai achar aí um valor de 4.000 quilojoules, tá bom? Vamos agora para o oxigênio. Olha, o oxigênio, ele faz uma ligação dupla, O dupla O. Então, a gente olha aqui na tabela, 498. Só que são 5 oxigênios, tá? Então, vai ser 5 vezes essa ligação
que tem um valor de 498. Lembrando que é mais 498 porque está nos reagentes. Então, a gente faz essa continha, vai achar 2.490. Então, a gente vai somar o 4.000 que a gente achou, mais os 2.490, que é o valor da energia que ocorre na quebra de todos os reagentes, que vai dar aqui, ó, 4.000 mais 2.490 é igual a 6.490. Agora, a gente vai para os produtos, né? Os produtos, as ligações são formadas ou são quebradas? Elas são formadas. E o nosso macetezinho é o quê? Formex, né? Então, se forma é exotérmico. Se é exotérmica, o valor de energia é negativo ou positivo? Negativo. Então, vamos lá. A gente tem aqui o CO2, né? O CO2 faz duas ligações C-O. Então, a gente vai fazer 2 vezes quanto? A gente vai olhar aqui na tabela, C-O é 744. Porém, a gente vai usar o valor negativo, porque é exotérmico. Então, 2 vezes menos 744. Mas olha só, vamos lembrar da estequiometria. A gente tem que multiplicar isso aqui tudo por 3, tá? Então, olha só, vai ser 2 vezes menos 744 vezes 3. Se a gente fizer essa continha, a gente vai achar menos 4.464. Agora, vamos para a água. A água tem 2 ligações OH, né? A gente vai olhar aqui na tabela. O OH, ele tem uma energia de 462. A gente vai usar negativo, pois está nos produtos. Então, 2 vezes menos 462. É só isso? Não. Olha aqui, 4 águas. Então, a gente vai pegar esse valor e ainda multiplicar por 4. Se a gente fizer essa continha, a gente vai achar menos 3.696, tá? Então, a gente vai somar aqui o valor do CO2 com o da água, ó. Menos 4.464, menos 3.696, e a gente vai achar aqui, ó, menos 1.860 para os produtos. E agora, a gente vai somar o que a gente achou para os reagentes com o que a gente achou para os produtos. Vai ser 6.490 menos 8.160, que vai dar menos 1.670 quilojoules. E a alternativa correta é a letra A. A questão 7, ela fala o seguinte: as reações de formação do SO2 gasoso e do SO3 gasoso são exotérmicas. E as variações de entalpia dessas reações são 297 kJ por mol e 396 kJ por mol, respectivamente. Assinale a alternativa que apresenta a quantidade de energia envolvida na reação entre 1 mol de SO2 gasoso e O2 gasoso, assim como o tipo de processo. Então, olha só, gente, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai montar essas reações que ele falou, olha. Reação de formação do SO2, né? A gente sabe que as reações de formação, né, elas são reações entre substâncias simples que geram substâncias compostas. Então, a gente pode pôr aqui, ó, o enxofre reagindo com o oxigênio, formando o SO2, né? Podemos ver aqui que está balanceado, ó, um enxofre nos reagentes, um enxofre nos produtos. 2 oxigênios nos reagentes, 2 oxigênios nos produtos. E o ΔH? O ΔH, olha, 297, ele fala. Mas olha a pegadinha. Na pergunta está falando que as reações são exotérmicas. Se são exotérmicas, o valor desse ΔH é negativo. Então, é menos 297 kJ por mol, tá? Agora, vamos montar a reação de formação do SO3, ó. Enxofre mais oxigênio formando SO3. Tá balanceado? Olha só, a gente tem um enxofre nos reagentes, um enxofre nos produtos. 3 oxigênios nos reagentes e 2 nos produtos. Então, não tá balanceado. A gente precisa balancear o quê? O oxigênio, né? Se eu tenho, olha só, 3 oxigênios nos produtos e 2 nos reagentes, se eu multiplicar esse oxigênio do reagente por 3,5, vai ser, então, 3,5 vezes 2, que é igual a 3. E agora tá balanceado. Então, a gente montou aqui as duas equações, né? O ΔH dessa é menos 396 kJ por mol. Então, a gente montou essas duas equações. E ele quer que a gente ache um ΔH de uma terceira reação. Então, gente, esse é a típica questão de lei de Hess. Quando você tem alguns dados, outras equações que você tem que trabalhar em cima delas para achar o ΔH da reação que você está procurando. Qual que é a reação que a gente está procurando? Ele fala que vai reagir 1 mol de SO2 com oxigênio, ele não fala a quantidade de oxigênio,
formando o quê? Ele não fala o que forma. Mas olha só, vamos ser espertos. Não é lei de Hess? Então, tem que ter aqui nos produtos algum dos compostos que estão nessas duas equações aqui acima, porque senão a gente não conseguiria trabalhar com elas. E qual que é o único composto aqui que a gente pode pôr? O SO3, né? Então, a gente vai montar uma reação do SO2 reagindo com o oxigênio, formando SO3. Agora, a gente tem que olhar se essa equação está balanceada. Então, olha só, nos produtos, a gente tem 3 oxigênios. E nos reagentes, a gente tem 2 aqui, no caso do SO2, mais 2 aqui. Então, a gente está com 4 oxigênios nos reagentes e 3 nos produtos. Um enxofre, né? Um enxofre nos reagentes e um enxofre nos produtos. Então, olha só, se a gente... Então, o SO2 tem 2 oxigênios, né? E a gente precisa só de mais um para balancear ali com os 3 oxigênios do SO3. Então, a gente multiplica esse oxigênio aqui por meio, ó. 1 meio vezes 2 é igual a 1. Então, a gente tem agora 2 mais 1, que é igual a 3. Agora sim, a gente tem essa reação balanceada. Agora, a gente vai manipular essas duas equações que eles nos deram, para ver se a gente acha essa equação que a gente está procurando. Então, olha só, primeira coisa, a primeira equação ela tem um SO2, certo? A gente precisa do SO2 nos reagentes ou nos produtos? Pela nossa equação que a gente montou aqui, ele tem que estar nos reagentes, certo? Então, a gente vai inverter essa primeira equação. Então, vai ser SO2 formando o O2 mais enxofre. E o ΔH, a gente vai ter que inverter também, né? Se era menos 297, agora vai ser mais 297, porque a gente inverteu. A segunda equação, ela tem o SO3, né? Se a gente olhar aqui para a equação que a gente montou, o SO3 está nos produtos com um coeficiente estequiométrico de 1. Então, a gente vai manter essa segunda equação, tá? S mais 3 meios de O2, formando SO3, e o ΔH a gente vai manter, porque a gente não mexeu nada. Então, a menos 396. O que a gente faz agora? A gente vai conferir se as manipulações que a gente fez com a equação 1 e a equação 2 nos levou à equação que a gente queria. Então, olha só. No primeiro caso, olha, na primeira reação, a gente tem um enxofre nos produtos e na segunda reação, um enxofre nos reagentes. Então, a gente pode cortar esses dois. Agora, vamos olhar o oxigênio. Olha, na primeira equação, a gente tem 1 mol de oxigênio nos produtos, né? E na segunda, a gente tem 3 meios. Então, a gente vai cortar, né? Então, a gente tem 3 meios, né? Que é 1,5, né? 3 meios é a mesma coisa que 1,5. E na primeira, a gente tem 1. Então, a gente faz 1,5 menos 1, sobra meio, né? A gente vai cortar esses oxigênios, mas vai sobrar meio oxigênio nos reagentes, né? Então, vai ficar SO2 mais meio oxigênio, formando SO3. Observa, gente, que a gente teve exatamente a equação que a gente queria, manipulando as duas equações que eles nos deram. Então, a gente vai agora só somar, né? A gente fez essa conferência, viu que deu a mesma equação, e agora a gente vai somar aqui os valores de ΔH. Mais 297, menos 396, a gente fazendo essa continha vai dar menos 99. Se é negativa, a reação é o quê? Exotérmica, né? Então, ela é exotérmica, liberando 99 kJ, e a alternativa correta é a letra B. Se você gostou dessa aula, aperte o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Conheça também o nosso Instagram, Facebook e TikTok. Então é isso e até mais!